banco, voltava, eu ia mexer com arquivo, arquivava notas. E eu ali arquivando, ele trabalhando, e ele assoviava uma música. E ele assoviou essa música várias vezes, e aquela música me trazia uma calma. Quando a gente louvava a Deus com ele, a gente sentia muito a presença de Deus. Então, quase todo aqui, o início do culto, né, nos domingos, a gente começava o louvor após a oração, a primeira oração da noite, a gente começava com esse hino. E um dia eu olhei para ele, ele assoviou e chorou. Ele falou, por que você está chorando? Ele falou para mim, você não entende. Eu falei, por quê? Eu estou sentindo a presença de Deus. Mas quando você assovia, também sinta alguma coisa. Aí ele, muito curioso daquele hino, ele começou a perguntar, que hino é esse, tal. Eu comecei a explicar. E ele perguntava muitas coisas, o que acontecia, né? Como que era ser crente, né? E ele falou assim para mim, você não quer ir na igreja comigo? Eu falei, eu quero. Era uma quinta-feira, eu quero. Foi o Marcos, o José Augusto, né? Nosso irmão na fé, e eu, nós fomos na igreja. E os dois foram conversando comigo de casa até a igreja, que era muito longe, a pé. E ele conversando comigo, ele foi me levando na conversa, era muito inteligente, a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. E eu fui falando para ele que eu tinha vontade de ser locutor de rádio, que eu queria trabalhar, e disse, a igreja tem um programa de rádio. Olha, você pode no amanhã ser locutor de rádio. Ele foi me abrindo um mundo assim que eu sempre quis. Eu lembro que eu cheguei na igreja, na mocidade, vi ele e o Everton, ainda brinquei e falei, quem que é essa molecada aqui que eu não conheço? Né? De repente, ele me levou dentro da igreja, eu sentei nos bancos da igreja, num culto de quinta-feira, poucas pessoas. O irmão Jonas estava pregando, ele era presbítero da igreja. E o irmão Jonas, enquanto ele pregava, eu não entendia muito bem do que ele pregava, mas eu sentia tudo. E o que mais me assustou é que um rapaz do meu lado, Márcio Sestari, o Márcio sentado do meu lado, ele fechava a mão assim e dava um soco no ar. Talvez tenha sido aí, talvez tenha sido por isso que eu me transformei num pregador pentecostal. Porque, graças a Deus, eu sentei perto de um crente cheio de fogo. Ele dava gestos assim de vitória e orava em línguas. E ele soltava aquelas línguas e eu ficava assustado, porque eu sentia o que ele estava orando, mas eu não entendia o que ele estava orando. E as línguas dele eram muito parecidas com o nome de uma planta. Quando terminou o culto, eu perguntei para ele, por que você fica falando tantas vezes a palavra samambaia? Samambaia, o que é essa samambaia? Não era samambaia, eram línguas estranhas que ele estava falando. Mas antes de eu falar com ele nesse episódio, quando o irmão Jonas fez o apelo para se entregar para Cristo, meu corpo queimou inteirinho, faltou força nas pernas, faltou força na voz, minha mão queria levantar e eu não tinha força. E de repente, quando eu olhei, o Márcio falou assim, você não quer? Eu falei, quero, mas eu não consigo. Ele pegou e me ajudou a ficar de pé. Só que ele não foi comigo até a frente, ele me deixou sozinho. E eu morrendo de vergonha, muito pequeno, fui atravessando a igreja toda. E quando eu cheguei bem próximo ao púlpito, o Ronaldo estava me esperando. Eu me lembro até hoje que ele passou a mão na minha cabeça, me abraçou e dobrou o joelho do meu lado. Ele me deu um abraço, mas foi um abraço com um amor tão grande que eu nunca tinha sentido até então na minha vida. E eu chorei. Eu chorei, mas eu não sabia o que eu estava chorando. Porque eu não me lembro de ter chorado.